como você tem acompanhado, essa escalada no Oriente Médio voltou a pressionar o preço do barril do petróleo. O petróleo agora superando, inclusive, o patamar de $100, né? E voltou a pressionar o mercado global, inclusive colocando a indústria química de uma forma bastante ostensiva aqui no estado de alerta, porque apesar dessa volatilidade nos preços do petróleo e do gás, o setor brasileiro trabalha para tranquilizar o mercado interno. A Associação Brasileira da Indústria Química, a ABIQUIM, afirma que não há um risco de desabastecimento no país nesse momento. Para a gente entender esse cenário, a gente conversa agora com o André Passos Cordeiro, presidente executivo da ABIQUIM. André, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado, o prazer é todo meu de estar aqui. André, eu queria começar perguntando exatamente sobre essa ausência de um risco de desabastecimento. A gente, é evidente, tem um cenário de preços bastante pressionados, mas eu queria entender quais são os riscos e, evidentemente, também mitigar algum tipo de alarmismo acerca exatamente do funcionamento do setor. É importante a gente separar pelo menos em dois grandes blocos aqui de produtos petroquímicos, para entender o impacto real do conflito no Oriente Médio, né? Primeiro bloco, e é sobre isso que eu queria começar falando, é um bloco muito importante de produtos químicos, né, petroquímicos, que são as resinas termoplásticas, né? As resinas termoplásticas, elas são um produto químico que serve fundamentalmente para fazer plásticos. Então, todos os utensílios de plástico que a gente utiliza, embalagens, né, que são as mais conhecidas, mas também peças e partes de automóveis, né, diversos produtos plásticos que a gente usa na nossa vida, no nosso dia a dia, são feitos de resinas termoplásticas. Resinas termoplásticas, elas podem ser derivadas, em grande parte, de duas matérias-primas: gás natural, na maior parte das vezes, etano, que é um derivado do gás natural, um líquido derivado do gás natural, e nafta petroquímica, que é um derivado do petróleo. Ambas essas matérias-primas, elas sofrem impacto de preço, especialmente, por conta do conflito no Oriente Médio. Você citava há pouco aqui mesmo no programa que o Brent bateu $113 o barril, né? Então, isso evidentemente impacta no preço final das resinas termoplásticas e de outros produtos químicos por conta da transmissão desse aumento de preços, né? Você pressiona custos e, consequentemente, pressiona preços no final da linha. E esse impacto é equivalente no mundo inteiro, porque o Brent é uma referência para todo o mundo, né? Então, você vai ver os preços subindo ao redor do mundo, na Ásia, no Oriente Médio mesmo, na Europa, na América do Sul, na América do Norte, né? Então você tem uma pressão altista de preços por conta da alta do preço do barril de petróleo, da alta do Brent, que reflete no mundo inteiro, né? Do ponto de vista de abastecimento, nós não vemos risco para o Brasil imediato neste bloco resinas. Por quê? Somente 6% das resinas consumidas, importadas, melhor dizendo, né? Somente 6% das resinas importadas pelo Brasil vêm daquela zona de conflito. 6%. Né? Nós importamos em torno de 3 milhões de toneladas, 3 milhões e meio de toneladas de resinas as mais diversas, né? PVC, poliestireno, polietileno, PET, né? Etc. Várias resinas. Então, nós importamos cerca de 3 milhões e meio de toneladas. 6% disso vem daquela região, em torno de 180, 200 mil toneladas. Por que eu digo que não tem risco do ponto de vista de abastecimento aqui no Brasil? Porque no Brasil nós temos em torno de 7 milhões de toneladas de capacidade produtiva de resinas. Desses 7 milhões, 8 milhões, 7,5, 8 milhões de capacidade de produção de resinas no Brasil, 30% não estão operando dessa capacidade. É o que os economistas chamam de capacidade ociosa das plantas, né? Então, estão não sendo utilizadas 30% de 7 milhões de toneladas. Isso dá em torno de 2 milhões e 100, 2 milhões e 500 mil toneladas por ano. 180 de risco
2,5 milhões de capacidade de produção. A matemática é simples. Se você tiver algum corte de suprimento dessas importações, 6%, você pode deslocar esse atendimento para a produção local. E o Brasil é um dos poucos países aqui na América do Sul que tem essa capacidade produtiva. Tá? Então, nesse bloco, a gente não vê risco. O outro bloco é o bloco de metanol, fertilizantes nitrogenados, enxofre, né? Que são produtos que nós temos ou nenhuma capacidade produtiva dentro do Brasil, caso do metanol, ou baixíssima capacidade produtiva no Brasil, caso dos fertilizantes nitrogenados, ou pouca e insuficiente capacidade produtiva no Brasil, no caso do enxofre. E esses produtos, eles têm um volume razoável de importação impactado por aquela região. Por exemplo, nitrogenados, 30%, 40% do fertilizante passa ali por aquele estreito, né, pelo estreito de Hormuz. Metanol também tem uma relevância alta. Então aí nós vemos um risco. É importante que a gente não faça alarme sobre o bloco que não tem risco e faça alarme sobre o bloco que de fato tem, para entender a circunstância em que o Brasil está. Eu queria entender, dada a aprovação do REIQ, né, o Regime Especial para a Indústria Química, se esses cenários, foi uma aprovação recente, né, se não me engano no mês passado, se pelo menos essa aprovação ela mitiga um pouco esses riscos. Mitiga ainda mais, né? Porque você tem empresas que produzem resinas termoplásticas, né? Várias empresas, aqui pelo menos umas 7, 8 empresas que produzem diversas resinas termoplásticas que são abrangidas pelo regime especial da indústria química e pelo Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química. Algumas dessas empresas estão ainda em certa medida sofrendo muito com o cenário econômico internacional de produção de químicos, né? O que tem no mundo hoje? Você tem capacidade produtiva química e de resinas em especial muito maior do que a demanda global, muito maior do que o consumo global exige, né? Então, esta diferença faz o quê? Faz com que você tenha elevadas capacidades ociosas mundo afora, nos Estados Unidos, na China. Só para você ter uma ideia, na China, a capacidade ociosa em polietileno está em cerca de 50%. De básicos também, como eteno, de 50%. Então, o que acontece? Esses países eles querem vender, eles querem rodar essa capacidade. E eles têm que encontrar mercado para vender esses produtos. O Brasil é um alvo desses países. Então, eles baixam muito o preço desses produtos para conseguir tomar o mercado brasileiro e rodar, diminuir a ociosidade das plantas deles lá fora, na China, por exemplo, nos Estados Unidos, no caso de resinas. Né? Isso faz com que a indústria brasileira não consiga competir com esses preços abaixo de custo de produção em muitos aspectos. Né? E ainda nós temos dentro do Brasil um custo de matéria-prima mais alto em nafta e em gás natural. O que o REIQ, o PRESIQ, como a gente chama, recentemente aprovados, faz? Ele reduz o custo tributário na aquisição da matéria-prima, da nafta e do gás, justamente desses produtos altamente impactados, ainda mais impactados aqui na crise. Ao reduzir, ele melhora a situação econômica dessas empresas e permite com que elas, de fato, consigam reproduzir mais e reduzir a sua capacidade ociosa dentro do Brasil. Se você somar isso também, um conjunto de medidas acertadas que o governo federal tem tomado, especialmente nos últimos 3 anos, na área de defesa comercial, você vai ver que, graças a Deus e a estas decisões iluminadas de defesa comercial, elevação de tarifas, né, para importação de resinas e outros produtos químicos, 37 grupos de produtos tiveram elevação de tarifa para se proteger justamente dessa competição predatória no mundo, né? Graças a isso, graças a vários processos de antidumping, ou seja, de combate a preços criminosos e ilegais, é assim que é definido pela Organização Mundial de Comércio, você atacar mercados com preço abaixo do seu custo de produção na origem, lá na China, lá nos Estados Unidos, graças a essa combinação, REIQ e PRESIQ,
mais elevação de tarifa, o Brasil conseguiu manter vivas as suas empresas nos últimos anos, na linha limite, né? E o Presic e o REIQ ajudam nisso também, né? Reduzindo o custo de aquisição de matéria-prima. Então a gente conseguiu preservar a nossa capacidade produtiva, como eu disse, no caso de resinas, em torno de 7,5, 8 milhões de toneladas por ano, mesmo operando com 30%, 35% de ociosidade, por conta dessas medidas, certo? E agora a gente tem capacidade de resposta. É justamente a aplicação dessas medidas de defesa comercial e mais desse incentivo que está evitando a gente entrar numa zona de desabastecimento. Só que nós não fizemos isso lá atrás para metanol, para enxofre e para fertilizantes nitrogenados. Resultado, nós não temos capacidade suficiente para reagir aos impactos da crise e do corte das cadeias de suprimentos de alguns desses produtos. Realmente é um cenário bastante preocupante, né, André? Eu conversei com o André Passos Cordeiro, presidente executivo da Biquim. Muito obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente, André. Obrigado. Então, o relato geral é: chamemos a atenção sobre o que de fato nós temos que chamar a atenção, né? É isso. E resinas termoplásticas não são o principal ponto de preocupação neste momento. Não, é importante a gente ter essa conversa aqui. Muito obrigado. Até mais.